Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Doutor Villanueva. Desde já agradeço as inúmeras doações que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão a respeito das manifestações de partidos de extrema esquerda, como o PSOL, o PSTU ou o PCO, em favor de um grupelho fundamentalista islâmico que prega um projeto de teocracia religiosa islâmica e que praticou aqueles crimes abomináveis contra centenas, se não milhares de cidadãos israelenses, como no caso o terrorismo do grupo Hamas, e que inclusive ocasionou uma declaração de guerra de Israel contra a faixa de Gaza. E eu chego à conclusão de que muitos desses panacas que seguram uma bandeira palestina são uns analfabetos históricos. E eu poderia até parafrasear Bertold Brecht, eles adoram Bertold Brecht, né? Uns analfabetos políticos, por assim dizer. Preliminarmente, qual é a lógica de partidos secularistas radicais, partidos que são essencialmente antirreligiosos, de apoiarem um grupo fundamentalista islâmico, um grupo radical que colocaria essa galerinha numa cadeia, numa forca, ou então os decapitaria? Basicamente isso. E temos que lembrar que o grupo Hamas exterminou uma facção palestina que era secularista, que no caso era a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, que hoje é a Autoridade Palestina, no caso na Cisjordânia, mas também em Gaza eles atuavam, né, politicamente, e o Hamas exterminou esse grupo que seria teoricamente mais adequado à ideologia de esquerda do que o fanatismo e o fundamentalismo religioso. Em suma, são um bando de débeis mentais. Mas eu poderia até acrescentar mais ainda. Quando esse pessoal diz que Israel é um Estado genocida, que Israel é um Estado criminoso que não deveria existir, então nós deveríamos colocar também na conta da esquerda. E por que não? Porque boa parte dos grupos sionistas que lideraram a guerra de independência de Israel eram socialistas. Eu me lembro muito bem quando eu li o livro, ou pelo menos uma edição do livro do Theodor Herzl, O Estado Judeu, que era um prefácio de uma pessoa que eu cheguei até a conhecer pessoalmente, que foi o escritor gaúcho, e era judeu, chamado Moacir Scliar. O Moacir Scliar era uma figura um tanto pitoresca do ponto de vista físico, e era um homem de esquerda. Ele era um homem muito vermelhão, dos olhos azuis, assim, parecia um casar. O judeu que ouve isso fica puto, mas enfim. Ele era um judeu esquenazita. E uma vez eu conversei com ele, a gente ficou trocando umas ideias aqui, principalmente foi aqui em Belém, porque ele veio aqui na Feira do Livro, e aí eu acabei conversando com ele. Falei algumas questões de judaísmo que eu me interessava na minha época de adolescência, de quase fase adulto. E ele prefaciou o livro do Estado Judeu. E ele falou da juventude dele, afirmando que nos anos 40, boa parte dos judeus era comunista radical, assim, mas comunista daquela assim que venerava o Stalin quase como um semideus. E o Estado de Israel, quando ele nasceu realmente com uma configuração socialista. E mais além, boa parte do armamento que foi enviado para Israel para combater os árabes em 1948 proveio da União Soviética. Ou então dos países que eram alinhados à União Soviética, da Tchecoslováquia e etc. Tão verídica é a história de que Israel nasceu socialista e laica, diga-se de passagem, apesar de, claro, de vir de uma tradição religiosa, que é a tradição judaica, que, por exemplo, você tem o kibbutz. Nós vimos aí, no caso, um kibbutz que foi atacado por esses fanáticos malucos do Hamas aí. E o kibbutz nada mais é do que uma imitação do kolkhoz soviético, do sistema kolkhoziano, do sistema de fazenda coletiva. Os trabalhadores judeus
tinha um sindicato único, que era o Sderot, se não me falha a memória. O nome era Sderot, se não me falha a memória. E assim sucessivamente, quer dizer, o Estado de Israel, ele nasce realmente com uma configuração socialista, e veja, existe evidentemente o reconhecimento da propriedade privada, mas é bem limitado. Claro que os socialistas não eram os únicos grupos dentro dos sionistas. Você tem sionistas de todos os matizes. Na verdade, eu costumo dizer que o sionismo é o novo messianismo judaico, porque quando o judeu é sionista, ele fica louco, fica assim, sabe, biruta. E tem sionismo de tudo quanto é jeito. Tem sionismo liberal, tem sionismo socialista. E, inclusive, os judeus sionistas de matriz socialista viam praticamente o sionismo como uma tábua da salvação, uma mistura de nacionalismo e socialismo ao mesmo tempo. Claro, não confundir com o nacionalsocialismo, o homem do bigodinho. Mas, de alguma forma, havia um aspecto messiânico na ideia da criação do Estado de Israel. Um aspecto messiânico, socialista e laico. E se nós entendermos a questão dos valores de Israel comparados, por exemplo, ao pessoal do mundo árabe e em particular do Hamas, eu fico me perguntando cá com meus botões, por que partidos como o PSOL, que defendem a agenda LGBT, defendem a agenda feminista, defendem também um grupelho que é a antítese de tudo isso, que é o Hamas. O Hamas não dá liberdade para a mulher. Mulher é tratada pior do que merda, como na cultura islâmica. Lá, homossexual, se for pego lá com a mão na massa, é enforcado, é decapitado, é executado, enfim. Vai entender a lógica da esquerda, a lógica burra da esquerda, a lógica completamente esquizofrênica. E detalhe, condenando um Estado que nasceu dentro das bases da esquerda. Então, quer dizer, quando um socialista babaca começa a falar para você, dizendo: olha, o Estado de Israel, o Estado sionista, é um Estado genocida, é um Estado isso, aquilo, fale duas coisas para ele. Primeiro, coloca na tua continha, porque esse Estado dito genocida que você está usando é uma criação socialista. Esse é o primeiro ponto. Se não fosse o armamento soviético, dificilmente os judeus ganhariam a guerra. O segundo ponto é que Israel se coaduna melhor com certas causas da esquerda, eu poderia dizer assim, no caso da esquerda pós-moderna, do que, por exemplo, um grupo como o Hamas. E se alguém acha que deve ter algum débito com a causa palestina, parece-me que seria mais lógico defender a OLP do que o Hamas. Porque a OLP também tem bases de esquerda e bases comunistas. Mas vocês do PSOL são tão burros. Vocês do PT, o PT é safado, né? O PT é outra história, o PT é safado. Mas esses pissolistas, esses PCOs aí, o pessoal acha que aquele Pimenta é inteligente. Esses pessoas acham que a esquerda, porque fala um pouco mais bonitinho, é inteligente. Não é porcaria nenhuma, é um monte de gente estúpida. Eu fico pensando assim, por que você, socialista, laicista, gaysista, feminista, vai defender um grupo que bota a mulher pior do que merda, bota homossexual na cadeia, no paredão de fuzilamento, ou degola, sei lá o quê, ou bota numa forca, como no Irã, e colocaria um Estado totalitário religioso, um Estado teocrático. É nonsense puro. E mais além, esse mesmo pessoal que quer instaurar, sei lá, um califado universal ou coisa desse gênero, matou justamente gente que pensava como vocês, que foi no caso da OLP. A OLP era um grupo secularista. Um grupo secular. E mais além, tem um outro problema. Quem alimentou o radicalismo islâmico, paradoxalmente, foi o Estado de Israel. Há algumas evidências, alguns indícios de que o Hamas foi criado para dividir o movimento palestino, para destruir a OLP, e, claro, foi o que aconteceu. Só que com o contratempo, né, digamos que o efeito reverso de atacar o Estado de Israel. E aí nós estamos vendo essa tragédia aí. Os israelenses querendo ser maquiavélicos demais contra os palestinos, em particular contra o OLP. Tudo bem que o OLP também não vai dar muita coisa, mas tá aí o prejuízo, tá aí a tragédia. Mais um grupo fazendo vítimas, pessoas inocentes sendo mortas de forma tão gratuita, e ainda esses débeis mentais defendendo
um grupo que, se estivesse no poder também, os mataria. Eu estava vendo Madonna segurando a bandeira da Palestina, fazendo uma confusão mental, achando que Palestina é a mesma coisa que Hamas. E ainda dizendo que deveria se exterminar os judeus. Esse pessoal realmente está começando a pensar como nazista mesmo. E aqui não é uma força retórica, tá? Isso aqui não é uma força retórica, não. Porque da feita é que eles estão se alinhando ao pensamento do Hamas, e nós temos que lembrar que o Hamas é um braço da Irmandade Muçulmana, e se vocês estudarem a história da Irmandade Muçulmana nos anos 40, eles foram muito alinhados aos fascistas europeus. Inclusive, a Irmandade Muçulmana tem uma espécie de salada mista de Islã, ou seja, aquela visão draconiana de um islamismo que é de ramo arabita, do modelo que nós vemos na Arábia Saudita, mas com métodos fascistas. E, por isso mesmo, muitos líderes da Irmandade Muçulmana, que era sediada no Egito, eram admiradores de Hitler, de Mussolini, enfim, dos movimentos fascistas. Não estou dizendo que é, porque a gente sabe que o fascismo ele foi um movimento muito amplo e influenciou vários segmentos, até mesmo segmentos judaicos, como, por exemplo, o Irgun, o Lehi, tinha inspiração fascista. Eram sionistas fascistas. Literalmente. Ai, caramba. Muito fio aqui. Puta que pariu. Então, mas, seja o que for, aqui mostra o estado de esquizofrenia mental da esquerda que beira uma espécie de niilismo. Eles estão defendendo indivíduos que entram numa rave e matam seres humanos indefesos e inocentes. Quantos esquerdistas vagabundos não gostam de uma rave? Não gostam de uma festinha? Imagina, você tá numa festinha qualquer lá e alguém entra e metralha você. Por alguma causa lá que você nem sabe, não tá nem aí. Essas pessoas que foram assassinadas em Israel morreram de graça, morreram de uma forma estúpida, morreram por nada. E eu digo, a esquerda brasileira não defende a causa palestina. A esquerda brasileira defende uma visão niilista de política que só leva à destruição. Vai levar à destruição do quê? Querem levar à destruição de Israel, mas vão levar, na verdade, à destruição dos palestinos. Porque é o que está acontecendo agora. Neste momento, Israel está jogando um bocado de foguete naquele povo lá, estão levando chumbo de graça por causa de um bando de fanáticos malucos. E vocês estão aplaudindo isso, porra. Até o Luciano Gerro lá defendendo o Hamas. Ah, causa palestina. Quer dizer, esse termo chamado causa palestina vale tudo. Vale até fanatismo islâmico. Vale até teocracia islâmica. Tá o estado de loucura desse povo. E olha que a Luciana Gerro é judia. É judia. Tá apoiando essa merda aí. Depois, quando o feitiço for contra o feiticeiro, como de fato é o que acontece, porque é isso que vai acontecer com a esquerda, ou pelo menos a esquerda burra. A esquerda burra, aí depois eles não vão entender. Mas é por falta de inteligência mesmo, porque eles não conhecem a história de Israel. Olha que eu falo aqui não como especialista, eu não sou especialista em história de Israel, tá? Não sou especialista, conheço muito pouco sobre o assunto, mas eu posso dizer pelo menos alguns pontos chaves que eu já conheci e posso dizer. É incoerente e mostra o estado mental de esquizofrenia e de elemento destrutivo, elemento nihilista, de ressentimento pelo ressentimento, grupos que defendem feminismo, defendem aborto, defendem ideologia gênero, defendem casamento homossexual, casamento igualitário, essas bobagens todas, e ao mesmo tempo apoiando grupos que são a antítese de tudo isso. E estão atacando o país justamente que defende essas causas que vocês defendem. Porque Israel é um país que tem agendas radicalmente progressistas. Aliás, é o único país do Oriente Médio que defende isso. É o único país do Oriente Médio que tem parada gay. É o único país do Oriente Médio que adere muito dessas pautas de esquerda, da esquerda woke, da esquerda pós-moderna. Mesmo, claro, com uma parcela da população israelense, que é judia praticante, tendo uma certa rejeição a essas pautas. Mas esse pessoal não apita muito. A sociedade israelense é uma sociedade muito secularizada. E muito do que se guarda de tradição judaica é mais hábito, mais costume do que propriamente religiosidade.
Então, o que nós podemos deduzir dessa esquerda, dos bolos da vida? Um bando de idiotas. E vamos mais além. É uma coisa assim a se pensar, e eu sempre fazia essa crítica, já por volta de 2015, 2016, porque nós sempre pautamos a ideia Israel-Palestina. A direita, pró-Israel. A esquerda, pró-Palestina. E eu pergunto para vocês uma coisa, o que isso muda na sua vida? Claro que isso afeta a vida de pessoas. Né? Por exemplo, esses pobres judeus que foram assassinados. E agora também os pobres palestinos estão sendo mortos também. Mas na sua vida, o que muda para você? Não muda absolutamente nada. Porque se a gente analisar bem, boa parte das pessoas que ficam se apegando à causa judaica, causa sionista ou causa palestina, não entende nem metade da missa. Não entende nem metade do que está sendo debatido. E olha que eu gosto de estudar vários assuntos ao mesmo tempo, ter essa dispersão, mas eu acho que o assunto Israel-Palestina é um assunto muito árido. Porque não é aquela coisa assim do bem e do mal. É uma coisa muito cinza. Porque há pecado de tudo quanto é lado. Há pontos positivos e pontos negativos. Pontos que dão razão a um lado e dão razão ao outro. Cada um tem sua parte de razão e cada um não tem sua parte de razão. Claro que eu não estou equivalendo Israel ao Hamas. Não tem como. Não tem como. Com todas as críticas que eu tenho ao Estado de Israel, mas eu não posso comparar o Estado de Israel com o Hamas. O Hamas é uma coisa assim abominável em todos os sentidos. É abominável. Mas o que me parece muitas vezes é que o que movimenta esse sentimento pró-Hamas é uma espécie de ódio mesmo, uma espécie de ressentimento. Eu já vi, inclusive, eu estava conversando até com um amigo meu, um certo sujeito aí metido a grupos fascistas, enfim, que estava lá junto com a esquerda, levantando a bandeira da Palestina e dizendo, olha, tinha que matar esses judeus mesmo. Aí depois, essa esquerda que defende assassinato de judeus, quer ainda te chamar de nazista. Olha só que coisa doida. Eles criticam um Estado que foi fundado por judeus socialistas, o Estado de Israel, e apoiado pela União Soviética. Esse Estado que ele diz que é genocida. Tá? Depois, eles apoiam um grupo islâmico radical que prega uma teocracia religiosa e que, inclusive, matou a outra facção que era laica. E esse pessoal todo laicista radical chega a ter ódio do cristianismo, que é maluco. Mas, em compensação, morrem de amores por esse niilismo religioso islâmico. Será que esse pessoal não precisa de um psiquiatra? Porque, veja, dentro do princípio da identidade da não contradição, eles são completamente contraditórios. Quem critica o Estado de Israel, a existência do Estado de Israel, nos termos da esquerda, genocida, Estado fascista, não sei o quê, é porque você não estudou a história de Israel. Que foi fundada justamente por socialistas, stalinistas. O próprio Moses Clear, que eu digo que numa introdução do prefácio do livro do Theodor Herzl, ele mesmo dizia, eu só era stalinista, radical, comunista, aquele que parecia uma seita. O que havia de judeu comunista não estava no gibi. Então é isso, meus amigos. Eu deixo essa mensagem da paranoia e da contradição da esquerda, e sem prejuízo do fato de que a diplomacia brasileira na mão do PT é a diplomacia do fiasco. Nós estamos simplesmente se comprometendo e se queimando internacionalmente por conta de uma facção completamente insignificante no palco do Oriente Médio e que nós não temos nada a ganhar. O Brasil não tem nada a ganhar apoiando o Hamas. Porque, vejam, causa palestina é uma coisa, o Hamas é outra coisa. E o Hamas matou dissidências políticas, matou facções políticas. Não que a OLP prestasse para alguma coisa, mas se alguém quer um partido laico ou um grupo laico, apoiasse a OLP e não o Hamas. Mas esse pessoal não entende nem mesmo a dinâmica interna da política palestina. Simplesmente são repetidores de frases feitas. Sou contra Israel porque é apoiado pelos Estados Unidos, logo americanismo e sionismo. Pronto, resolveram o problema. Simples assim. O nível de idiotia e de burrice que essa esquerda representa no Brasil. Então, meus amigos, um grande abraço.